Agora, gente, nós entramos num ponto interessante que é o seguinte, em relação à separação das idades. Tá bom, a gente aprendeu todas essas artes liberais, mas como é que vai ficar a idade para cada um, né? É aí que vai estar a repartição pelas pessoas, né, dos estudos e tudo mais. Como é que vai ser de cada maneira. Aqui, a partir desse parágrafo 535A, você tem justamente esse desenvolvimento. Vamos tentar nos focar simplesmente nos pontos mais importantes, ok? Aqui para já separar as idades de cada estudo, propriamente dito. Então, gente, vai ser a partir desse parágrafo 535A que nós vamos ter uma avaliação de como deve ser a repartição das pessoas, das idades e tudo mais. De que maneira vai acontecer esses estudos todos de uma maneira assim bem prática ali no dia a dia, o desenvolvimento de cada pessoa. Observe-se o seguinte, que ele está sempre preocupado na escolha dos chefes e tudo mais, e como que deve ser a escolha de cada função na cidade. E cada função deve se dar exatamente de acordo com as características naturais de cada pessoa. Okay? Então você tem que estar sempre preocupado assim, quais são as características naturais de cada pessoa, qual a aptidão natural, e tudo isso vai ser identificado a partir da educação. Platão está sempre preocupado com isso. Você não pode deixar com que, deixar a filosofia ser estudada por uma pessoa que não tem aptidão para isso. Então você precisa sempre fazer avaliações constantes, né, das crianças, dos jovens, para ver se eles têm aptidão mesmo para estudar a filosofia. Aí você vê ali que a filosofia, aqui do meu lado, né, a desvalorização, né, que por esse motivo recaiu sobre a filosofia, provém de se ocuparem dela os que não estão à altura. Né? Você vê ali, logo do meu lado. Realmente, muitas pessoas, esse é o maior erro ali, Platão está falando. O maior erro é você deixar pessoas que não estão à altura da filosofia simplesmente começarem a estudar a filosofia do nada. Então é necessário que se veja então, detalhe por detalhe, quem tem lá um amor pelo estudo, um amor pelo trabalho, porque realmente, né, um gosto pela ginástica, mas ainda mais se você for pensar, né, que você tem que ser inteiro ali, você tem que se dedicar inteiramente à filosofia, não só intelectualmente, mas de corpo e alma, né? Você pode observar que aquelas pessoas que se dedicam só a uma metade, digamos assim, só ao corpo ou só à alma, eles acabam tendo algum tipo de problema. Veja então o aspecto também da paideia, né, da educação integral, que está presente aqui na educação do filósofo. O filósofo ele não é alguém que sabe somente as coisas em termos intelectuais, mas tem um estudo constante, tem uma preparação, um desenvolvimento constante, tanto no nível do corpo quanto no nível da alma. Porque se você não tiver uma boa formação em termos corporais, digamos assim, de exercício, de saúde, isso vai prejudicar, obviamente, no entendimento das coisas, vai prejudicar no desenvolvimento de noções mais abstratas, porque noções abstratas exigem esforço também, né? Exigem esforço cerebral, por assim dizer. Exigem esforço. Por isso é necessário, então, que todo mundo tenha ali um desenvolvimento completo, não só no nível intelectual, mas intelectual e físico. Eu observo assim, toda uma organização, né, nesse sentido de ficar avaliando quem realmente se aplica corretamente aos estudos e tal. Aqui, olha só aqui do meu lado, né? Desde crianças, a gente deve ficar sempre atento, né? Os professores têm que estar sempre atentos em relação a quais são as crianças que realmente prestam atenção, quais são as crianças que realmente se aplicam aos cálculos de uma maneira mais espontânea, né? Para se identificar qual é o indivíduo realmente mais apto para se voltar para isso, para esses estudos mais abstratos. E nesse texto aqui, ao meu lado, gente, muito interessante, no 536E, a gente pode identificar, olha só, uma grande lição para nós, inclusive nos tempos atuais. Você observa que
o estudo precisa ser livre, né? E a pessoa que é livre, ela não pode aprender como se estivesse, sei lá, sendo um escravo. E hoje em dia a gente tem a questão da obrigatoriedade do ensino, que obriga o aluno a estar ali em sala de aula, forçado. O resultado é que a pessoa simplesmente não acaba passando a detestar o aprendizado, detestar estudar, detestar conhecer as coisas. Então, esse ponto aqui do meu lado é muitíssimo importante. Observe ali que quem é livre não deve aprender ciência alguma como uma escravatura. Olha, não deve aprender ciência alguma como uma escravatura. E que os esforços físicos praticados à força não causam mal algum ao corpo. Tudo bem, não causam mal algum ao corpo. Ao passo que na alma não permanece nada que tenha entrado pela violência. Olha só que interessante, né? Na alma não permanece nada que tenha entrado pela violência. A questão do aprendizado forçado, ou porque você está sendo obrigado a estar ali, e realmente quando você está ali como um escravo, você não tem como aprender. E quantas vezes a gente faz isso, né, com os nossos alunos nos dias atuais? É através de punições, muitas das vezes, né, porque o aluno que não aprender corretamente vai acabando numa nota vermelha, ou simplesmente reprovando. Então você tem lá uma série de punições para obrigar o aluno a estudar. Platão está sendo bem claro aqui, não. A pessoa tem que ser livre, tá? Livre, espontânea, ok? Aí, ele seguindo aqui logo embaixo, ele tem: por conseguinte, meu excelente amigo, não eduques as crianças no estudo pela violência, mas a brincar, a fim de ficares mais habilitado a descobrir as tendências naturais de cada um. Olha, há dois aspectos aí interessantes, né? O estudo que é promovido a brincar. Ele está falando ainda do nível das crianças, né? Então, a partir da brincadeira, a partir de digamos assim, de um processo lúdico, você buscaria conhecer mais também sobre as tendências naturais de cada criança. Observe, então, que o professor tem que estar sempre atento às aptidões naturais da criança. É assim que acontece aqueles exames, aquelas avaliações, para se ver se realmente uma pessoa pode continuar os seus estudos como sendo filósofo ou não, porque quanto mais tendência, aptidões naturais ele tiver, melhor. O filósofo ele precisa simplesmente ser uma pessoa que se dedica aos estudos. Então a pessoa tem que gostar daquilo ali. Já nas crianças você vai observando, através dos jogos, das brincadeiras, quem tem uma aptidão maior para noções mais abstratas, e se sente bem com aquilo ali, se sente à vontade com aquilo ali, não forçado, não obrigado. E quando você identifica essa criança, obviamente você dá a continuidade dos estudos lá, que vai entrar na aritmética e tudo mais. Mas propriamente é necessário avaliar a aptidão natural. Se a pessoa não tem, né, a aptidão natural, se a criança, você vê que a criança não tem aptidão natural, ela não continua os estudos indo para a aritmética e o resto que envolve o estudo lá da dialética e tudo mais. Ok? Então, você observa que você tem que fazer uma avaliação cautelosa. O professor ele faz uma avaliação cautelosa baseada em momentos de espontaneidade, como o momento da brincadeira. E quando a gente pensa na escola mesmo para as crianças naquele período, né, eu já falei anteriormente aqui que a escola é um momento de lazer, né, um espaço de lazer, de descontração, é um espaço de realmente de divertimento. Então é um lugar onde as crianças brincavam. Pensa aqui comigo que se você não tinha nada para se divertir naquele período, a escola era aquele local de diversão. Era o local onde você cantava músicas, era o local onde você ouvia histórias, era o local onde você praticava exercícios, ginástica, fazia competições, jogos. Isso era a escola naquele período. A escola, então, era um momento assim, que era um local que a criança estava doida para ir, porque é o local para se divertir, para brincar com os amigos, entende? Assim como até um tempo atrás todo mundo saía para a rua para brincar, imagina que é mais um parquinho lá, né? As crianças vão para o parquinho para brincar. Da mesma maneira, as escolas eram como que um parquinho lá que as crianças iam para brincar. E nesse momento em que estavam brincando,
as brincadeiras não eram totalmente inocentes, né? Aqueles que estavam ali orientando as brincadeiras, obviamente estavam ali só observando quais eram as aptidões naturais de cada um. É nesse momento que você observa, né, como que era a escola naquele momento. O professor ali meio que até os 20 anos, a gente vai observar aqui a idade, até os 20 anos era só isso, né? Uma coisa de descontração, de diversão. Se você não tinha televisão, rádio, internet, se não tinha nada naquele período para se divertir, o que as crianças faziam? Faziam isso. Iam para um local de lazer, ouviam histórias, brincavam, jogavam, se divertiam, enfim. Né? Você tem, então, um ponto bem interessante de comparação com o que a gente tem hoje em dia, com crianças que realmente são jogadas assim na escola e são obrigadas a estar ali, acabam adquirindo acabam adquirindo uma aversão ao saber, né? Porque quem é que vai gostar de estar num local obrigado, forçado? Ninguém, né? Observe-se então aqui logo em cima, né, que você vai vendo as avaliações, né? Aquele que se mostrar mais ágil, coloque num grupo à parte. Aí agora ele começa a falar das idades. Olha só que interessante aqui. Vou só enfatizar os pontos das idades, né? A gente tem lá em que idade, né, que a pessoa começa a ter tipo assim experiências práticas no dia a dia, observarem as coisas, tá? A partir dos 2 e 3 anos. As crianças estão sempre ali observando as coisas. Então ele vai se dedicando ali à ginástica, ele vai tendo experiência junto com os pais, né? Eu coloquei aqui, eu marquei aqui em cima, que fala a questão de levar as crianças ao combate, né? Que é a questão de você ter, antes de mais nada, uma observação prática do que ele vai fazer no futuro. Tá? Simplesmente pense dessa maneira. Vamos abstrair essa coisa do combate aí. Né? Porque estava falando da educação dos guerreiros, né? Dos guardiões. Então por isso que está falando de combate, que é o futuro dessas crianças. Mas vamos pensar que se a pessoa for um tecelão, ou se a pessoa se tornar um artesão no futuro, ela teria que observar a experiência, né, que os pais têm com isso. Então ele vai observar na prática como são feitas as coisas, desde criança. Então, em que idade é feito isso? Né? Onde você está observando lá quem é mais ágil, quem não é, quem tem as tendências e tal. A partir dos 2, 3 anos, ok? Platão está ali comentando aqui. Ele está realizando ginástica e tudo mais, e assim está se desenvolvendo. Aí, dentre estes, gente, olha só aqui do meu lado, alguns serão escolhidos, né, ao completarem 20 anos. Ao completarem 20 anos, alguns serão escolhidos e terão a honra de estudar as coisas mais em conjunto. É interessante comentar que até ali, né, até a infância, tudo era estudado assim, de uma maneira meio que misturada, confusa, né, sem entrar em muitos detalhes, né, lembrando sempre que os sentidos, aquilo que se observa pelos sentidos, é muito misturado, muito confuso ainda. Enquanto aquilo que é estudado pela razão é mais distinto, analítico, separado, ok? Então não está tão misturado. Né? O que é da razão proporciona uma visão de conjunto, em conjunto, sobre todas as coisas e proporciona uma análise mais aprofundada. Então, a partir dos 20 anos é que você vai ter esse tipo de estudo, análise em conjunto e análise mais aprofundada, né, separando em partes detalhadamente, ok? A criança pode muito bem estudar tudo de uma forma misturada, confusa, mas é claro, daquela maneira como eu falei para vocês, de uma maneira lúdica. É interessante observar isso, a preocupação de Platão, por um lado da ludicidade, né, do desenvolvimento da criança, e para se captar aquilo que é da aptidão natural. Okay? E ao perceber que a pessoa realmente ao perceber que a criança realmente tem uma aptidão natural, ela vai ser escolhida, e a partir dos 20 anos, observe, vai se ter mais um estudo mais aprofundado de tudo isso. E aí que está, então, gente, uma referência ao estudo da aritmética, principalmente. Muita gente fala que a partir dos 20 anos que você passa a estudar
de uma maneira mais aprofundada a aritmética, depois a geometria, a astronomia e tudo mais, tá? Que a gente acabou de comentar. Até do 0 aos 19 anos, você simplesmente estuda aquilo que diz respeito à educação dos guardiões. Tá? Os filósofos e os guardiões têm uma educação bem parecida. A partir dos 20 anos, aqui, como a gente começa a colocar, você tem um estudo mais aprofundado. A gente pode até colocar que os guardiões também estudem isso, mas apesar de os guardiões terem uma finalidade diferente. Mas a partir dos 20 anos, você já começa a introduzir propriamente aquela educação filosófica que começa pela aritmética. Aí, dos 20 aos 30, a gente poderia comentar aqui, né? Porque depois a gente vai ver lá que os 30 mudam um pouco a coisa. Mas dos 20 aos 30, você tem ali o quê? Um estudo da aritmética, geometria, estereometria, astronomia e harmonia. Okay? Esses 5 passos que Platão estava explicando antes, são dados dos 20 aos 30 anos. Beleza? Com o preâmbulo, com preparação, para se estudar o que viria a ser aos 30 anos, né? Que é o estudo da dialética. Veja assim que nesse processo aí dos 20 aos 30 anos, os alunos estão sempre sendo avaliados, né? Um exame contínuo. É uma tipo de uma avaliação diagnóstica, né? Avaliação diagnóstica contínua para se saber quem é que está apto mesmo a dar continuidade nos estudos ou não. E aqui do meu lado você vai observar exatamente que aos 30 anos, né, vão ser selecionados aqueles que têm maior aptidão para que continuem os estudos, justamente agora voltados para a dialética. Sim, aquele estudo superior, né, é dos 30 aos 35, como a gente vai observar aqui mais adiante. Tá? Então, o estudo da dialética é dos 30 aos 35. O estudo das todas aquelas matemáticas é dos 20 aos 30. Beleza? Aqui nesse ponto, então, ele comenta o seguinte, né? A gente deveria ensinar a dialética a pessoas mais novas. Ele faz toda uma história aqui, gente. Ele conta aqui toda uma historinha do filho adotivo, né? E dos bajuladores. Tudo para dizer assim, para resumir de uma maneira bem simples, que o estudo da dialética não pode ser dado quando alguém não está muito bem desenvolvido. É necessário um bom desenvolvimento para que haja a introdução do estudo da dialética. Por isso que Platão coloca a dialética já aos 30 anos. Tá? A partir dos 30 anos que se estuda a dialética para se tornar um filósofo propriamente dito. Você observa então ali, os homens de 30 anos é que realmente deveria se dedicar ao estudo da dialética. Tá bom? Antes disso, é necessário ter o devido cuidado. Por quê? A comparação que ele faz ali do filho adotivo e dos bajuladores é o seguinte, é que o filho não sabia que era adotivo no início. Então ele recebe vários valores, várias noções importantíssimas lá dos pais adotivos também, né? Do padrasto e da madrasta. Mas ele achava que eram os pais verdadeiros, legítimos, verdadeiros, né? Genéticos, né? Ele achava que eram os pais genéticos, biológicos. Mas quando ele cresce, ele descobre que os pais não eram pais biológicos. E aí? Como é que fica? Ele começa a observar que ele foi enganado o tempo todo. E como uma resposta a isso, ele começa a se tornar meio rebelde, né? Eu não quero mais seguir o valor desses caras, que nem são meus pais de verdade. Eu quero aprender as coisas do meu próprio jeito. Aí aprende de qualquer maneira, e segue os bajuladores, aí se perverte totalmente. Pois bem, essa é a comparação, é que se uma criança aprender os valores lá da dialética, coisa muito avançada, sem ter uma devida preparação, né, ele simplesmente acaba se perdendo com o tempo. Porque ele vai ficar brincando lá com a dialética, vai ficar brincando de qualquer maneira, né, como se vou ficar dialogando com os outros aqui, disputando, e não valoriza o ato de disputar, o ato de argumentar. Okay? O resultado, infelizmente, é que essa criança vai, digamos, tratar de qualquer maneira a dialética, e com o tempo vai se entregue a qualquer noção que aparece aí no dia a dia. Então a dialética não pode ser apresentada para crianças,
porque as crianças não estão preparadas para a disputa dada de uma forma correta, ok? Então, quem é mais velho não vai participar dessa loucura, será mais comedido, ok? Você observa aí, então, que são as pessoas mais moderadas que devem se dedicar à dialética. Então aprender a dialética não é qualquer pessoa, tá? Então, realmente é só a partir dos 30 anos que se busca estudar. Veio aqui, então, por quanto tempo deve-se estudar a dialética? Aqui do meu lado, põe lá, 5 anos, ok? Então, dos 30 aos 35 anos, como é que vai ser o estudo? Será simplesmente um estudo da dialética, tá bom? Agora, então, depois dos 35, olha só como é que vai ser o estudo, né? Como é que vai ser a formação dessa pessoa. Repara lá que já falamos um pouquinho que a gente não pode se dedicar somente a estudar, a gente também tem que se dedicar à ginástica, tá? Então é corpo e alma aqui, o ser humano inteiro. Pois bem, ainda está faltando um aspecto, né, que é o aspecto político. E é aqui que vai aparecer então o aspecto político. Depois dos 35 anos, esse filósofo que se dedicou totalmente a estudo da dialética e se aprofundou bastante, já aos 36, digamos assim, ele começa a estudar então as relações humanas e volta para a caverna, por assim dizer, né? Para ajudar as outras pessoas. Então ele tem que se colocar ao público, colocar na cidade, colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu até os 35 anos. Então dos 36, a gente vai ver dos 36 até os 50, por 15 anos, a gente bota aqui, a gente observa por 15 anos, então se é 35, né? Dos 35 até os 50, você observa que ele vai ter simplesmente experiências práticas da vivência na sociedade, já colocando em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Então, tudo que aprendeu até os 35 vai ser colocado em prática por 15 anos, dos 35 aos 50, ok? Para que se verifique a aplicação mesmo, concreta de tudo aquilo que foi falado. Beleza? Repare então que você tem aí todos os âmbitos, né, de uma educação integral. Corpo, pela ginástica, mente, alma, né, por assim dizer, a partir dos estudos, e todos esses estudos que eu falei, né, da aritmética até a dialética. E, por fim, você vai ter lá a aplicação na cidade, que é o aspecto político da educação integral grega. Tá? Você tem corpo, alma e política, sociedade. É aí que você identifica, então, todos os âmbitos de uma educação integral grega, da paideia grega. E aqui você vê, então, os 15 anos, ele vai ficar por 15 anos fazendo isso, e quando adquirir lá os seus 50 anos, os que sobreviverem a tudo isso, né, eles vão estar exatamente contemplando o próprio ser, a própria luz natural lá, que vem da ideia de bem, digamos assim, e a partir dessa compreensão das coisas em si, ele vai poder ordenar toda a cidade. Né? Você tem lá, depois de terem visto o bem em si, usá-lo-ão como paradigma para ordenar a cidade. Os particulares e a si mesmos, cada um por sua vez, para o resto da vida. Né? Aqui a gente coloca então pelo resto da vida. De 50 anos em diante, ele vai ter se tornado um filósofo propriamente maduro para se tornar aquele rei, aquele que deveria ser o governador da cidade. É só depois de 50 que alguém realmente se torna apto para ser o rei filósofo, tá bom? Então é aí, né, a partir dos 50 em diante, pelo resto da vida, ele vai se dedicar a simplesmente tomar o bem em si, ou as ideias eternas e imutáveis como modelo, para poder ordenar a cidade prática no dia a dia, ok? Então veja que ele está lá já aplicando, vai aguentar tudo, a chefia do governo, tá? Coisa que às vezes não é tão agradável de ser colocada, né? Ele vai ser o administrador geral de todo o governo, mas não porque é bonito, não é porque ele gostaria de estar ali, mas é porque é necessário, né? Bem ali no finalzinho existe exatamente essa ideia, é porque é necessário, ok? Então ele é que deve ter esse posicionamento, até se retirar lá e habitar na Ilha dos Bem-Aventurados. E a Ilha dos Bem-Aventurados é tipo uma espécie de paraíso, né?
entre os gregos antigos. Quase que a ideia dos campos elíseos, alguma coisa desse tipo, né? Depois da morte, então aqui é até morrer e ir para o paraíso. É mais ou menos isso aqui que Platão está propondo. Ele vai ficar nisso até morrer. Okay? Aqui do meu lado, gente, você pode observar no 540C, né, no finalzinho do C aqui, bem do meu lado, você observa um ponto interessantíssimo, que tudo isso, olha só que interessantíssimo, tudo isso se aplica também às mulheres. Sim, o rei filósofo também pode ser uma rainha filósofa, né, a governadora da cidade ideal de Platão. Por que não? É como é interessantíssimo pensar aqui a mulher como uma política, né, adquirindo uma posição política de governanta, né, digamos assim, de rainha. Então, tudo aquilo que se aplicou aos homens também deve se aplicar às mulheres, né, porque todas elas, as mulheres também são dotadas da mesma natureza que os homens. Isso é muito legal, cara, muito legal para se pensar, uma coisa que a gente às vezes até nem espera de Platão, né, a ideia da igualdade entre homens e mulheres. É claro, não muito colocada nos mesmos termos do feminismo atual, porque o feminismo atual coloca a igualdade em outras noções. Natureza e cultura está muito diferente aqui. Mas você observa que ele aplica, então, aquilo que ele falou no livro 5, né, no início do livro 5 da República, quando ele defendeu lá que homens e mulheres são iguais por natureza. Pois bem, ele está colocando aqui, dizendo que, poxa, tudo isso que eu falei agora também deve ser aplicado às mulheres, para que elas também tenham lá, inclusive, a possibilidade de serem reis ou rainhas, né? Olha só que legal, né? Tudo o que foi falado para os homens pode ser aplicado às mulheres também. Então ele vai dizer que tudo isso daí, por mais difícil que seja, ao menos é possível, tá? Ao menos é possível. Há aqui um pequeno comentário, né, que os 10 anos de idade, a partir dos 10 anos de idade, seria interessante separar as crianças, né? Separar já começar a observar certas qualidades das crianças, colocá-las assim nos campos, para que eles não tenham muito contato com a cultura de uma determinada cidade, para que não fique seguindo os valores daquela cidade, mas siga simplesmente os valores tal como eles estão estabelecendo ali no livro, né? Então, para que se resguarde a criança, para se tornar possível que tudo isso seja feito, as crianças deveriam ser separadas nos campos, né, digamos assim, um local separado, reservado. E nesse local seria aplicado tudo isso que foi ensinado até agora. Para se ter um bom controle, tá, gente? A questão de separar, tipo assim, no campo, separar da cidade, é justamente para isso. Para que essas crianças não sejam influenciadas por esses valores totalmente distorcidos que estão dentro da cidade lá, atual, que existe. Ela precisa ser separada e sempre ser orientada de acordo com esses valores, esses princípios que foram estabelecidos ao longo de todo esse texto aqui. E é isso, né? Aí ele dá como encerrada toda a discussão, ele considera como resolvido o problema, né? Que realmente parece ser possível toda essa cidade. Só será possível se realmente as crianças, desde pequenos, eles forem separados, desde os 10 anos pelo menos, a partir dos 10 anos, eles forem separados ali e já, digamos assim, condicionados constantemente nesse modelo que foi estabelecido por Platão. E assim nós encerramos, então, o que seria a educação dos filósofos. Tá bom, pessoal? E encerramos o livro 7. O livro 8 de Platão é aquele livro que vai falar de política propriamente, né? Aquele livro que trata dos tipos de governo. O livro 9 também dá uma continuidade a isso, mas eu acho que já começa a aplicar, por exemplo, uma psicologia do governante, né? Seria o livro 9. E o livro 10 seria sobre a questão do debate, assim, sobre se deveria expulsar os poetas ou não.
E bem no finalzinho existe até mesmo o mito de né, que é um mito que fala sobre a reencarnação e tudo mais. Bem no finalzinho do livro 10. Pois bem, assim encerra-se a República de Platão. Se vocês quiserem, eu posso dedicar outros vídeos aí para a gente comentar um pouco mais sobre essas outras facetas que estão dentro da República de Platão. Mas, por enquanto, né, o que eu me dispus a fazer é simplesmente falar sobre a educação dos filósofos, a educação enquanto integral, a educação da paideia grega. Então, a gente encerra por aqui. Até a próxima. Deixa aí nos comentários quem se interessar por algum aprofundamento em alguma outra área. Quem pode ser psicologia, pode ser política, pode ser até a própria definição do que é filósofo, ou alguma historinha em particular. Você pode comentar aí que a gente pode desenvolver depois num vídeo à parte. Beleza, pessoal? Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima.